Números capítulo 25. Moabe corrompe Israel. Enquanto estava acampando em Setim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor, em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago. Com um só golpe, então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto de sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zimri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Números capítulo 26. O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e ao lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Hezronita, assim chamado por causa de seu antepassado Hezron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carme. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Ragita, assim chamado por causa de seu antepassado Ragi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Hezronita,
assim chamado por causa de seu antepassado Hezron. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Isacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazube. O clã Zinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Zinrom. Esses foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleíta, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Referida, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Oglá, Milca e Tirza. Esses foram os clãs Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Rufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Rufã. Estas foram as subdivisões dos descendentes belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes da tribo de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Aser. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Aser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imná. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naphtali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaziel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultado do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730.
Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num.